Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia, Robin Hood ao contrário. Lula dá o FGTS de bandeja aos banqueiros. Quem diria? Quem diria que isso ia acontecer? Se você é da família Narrativas Antagonista, você se lembra quando eu cantei essa bola comecinho do ano passado, de 2024, trazendo aqui o ministro Luiz Marinho. Mas agora nós vamos recapitular tudo sobre a FGTS. Vai ter muito recordar e viver. Eu conto com você para curtir, comentar, compartilhar, que hoje tá demais e a gente faz sempre daquele nosso jeito. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar e antes de você opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia, Robin Hood ao contrário. Lula dá o FGTS de bandeja aos banqueiros. Gente, que história é essa? Pois é. O Lula, que fundou o Partido dos Trabalhadores. Pois é. Mas, enfim, muita gente já nem lembra mais o que é CCLT, não é verdade? Vamos recordar o que é o FGTS? FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu vou começar aqui com uma explicação oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, recapitulando essa história na tela. No ano de 1966, a Lei nº 5.107 trouxe uma novidade que transformaria de vez a vida do trabalhador brasileiro. Em um momento de incertezas econômicas, o Brasil precisava dar segurança aos homens e mulheres que moviam o país. Para isso, foi criado o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, idealizado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Mesmo depois desse longo tempo presente na vida de milhões de brasileiros, muita gente ainda não entende direito como o FGTS funciona. Então, vamos entender o que é o FGTS? O FGTS é uma grande poupança dos trabalhadores com carteira assinada. Nessa poupança, cada um tem sua conta própria, aberta no momento que o empregador faz o primeiro depósito. Todo mês, o seu empregador deposita em sua conta de FGTS o valor correspondente a 8% da sua remuneração. E esse dinheiro vai sendo acumulado e rendendo. Viu? É simples e só traz vantagens. O Fundo de Garantia é um patrimônio do trabalhador que deve ser muito valorizado. Mas você sabe em quais situações você pode utilizar esse benefício? Então, você vai ter acesso na aposentadoria, na aquisição da casa própria, em caso de demissão sem justa causa, algumas doenças graves e em outras situações previstas em lei. E não são só esses benefícios que o FGTS pode gerar. Enquanto o seu fundo de garantia não é usado por você, ele é investido em habitação, uma das principais fontes de recursos do programa Minha Casa Minha Vida, saneamento básico, novas rodovias, mobilidade urbana, em hidrelétricas e portos. No final, você ganha 2 vezes, com o seu direito garantido e com o desenvolvimento do Brasil. E o que é que surgiu recentemente na política que falou pra caramba de FGTS? MBL. Recordar é viver na tela, 23 de janeiro de 2017. Quanto rende o FGTS? Não rende, mas confisca. Confisco mascarado de direito. Em 17 anos, FGTS rendeu 40% menos do que a inflação. Quem se lembra desta época em que o Mamãe Falei era o Ivo Holanda da política nacional e saía em manifestações apanhando ao perguntar quanto rendia o FGTS? Nessa época, 2017, estava ainda
começando a TV Antagonista. Eu estava começando a TV Antagonista com vocês. Vou checar aqui até a data correta. 15 de fevereiro de 2017, recordar é viver na tela. E nunca ninguém pesquisou sobre isso. E agora, em 2016, né, depois que eu comecei a falar sobre isso, as pessoas foram atrás para o que é esse rendimento da FGTS. Então a mensagem foi passada, é uma coisa que eu me sinto muito orgulhoso por ter feito. Bom, e a gente vai agora acompanhar essa trajetória. Vocês vão ver, claro que a gente não ia deixar vocês sem o compacto especial que o Arthur do Mamãe Falei fez para a TV Antagonista, dessa trajetória dele, perguntando sobre o FGTS pelas ruas do Brasil. Vamos lá. A favor do Fundo de Garantia? Fundo de garantia? Não sei exatamente o que você quer dizer. O FGTS, você é a favor do direito ao FGTS? Você acha que sim ou é ou não é? O FGTS é um direito. Se ele é um direito, por que ele é obrigatório? Hoje, quanto que rende o Fundo de Garantia? Não sei. Mas você não acha importante saber o quanto ele rende para saber pelo que você está lutando? Você é a favor do FGTS? Sou a favor. Quanto rende o FGTS hoje? Não sabe? Você é a favor, por exemplo, do FGTS? Sim, sou a favor. Quanto rende o FGTS hoje? Não tenho. Ele rende menos da metade da inflação, cara. Você não acha que isso é perder dinheiro? Sim. Você é a favor do Fundo de Garantia? FGTS. Sim, acho que sim. O FGTS é um direito. Sim. Se ele é um direito, por que ele é obrigatório? Por que não pode dar o dinheiro direto na mão do trabalhador? Ah, não sei. Quanto que rende hoje um fundo de garantia? Ai, não sei quanto rende um fundo de Pra garantia. que saber, né? Não sei mesmo. Quanto que é? Ó, ele rende 0,3 ao ano. Só que a inflação tá em 12. Quer dizer, ele tá menos que a metade da inflação de rendimento. Entendi. Isso não é perder dinheiro? É perder dinheiro, não é? O fundo de garantia, ele vem com a carteira assinada? O fundo de garantia rende menos que a inflação. Sério? Você é contra ou a favor dos direitos trabalhistas aqui no Brasil? Eu sou a favor. Você é a favor? O que você acha de pessoas que saem aqui do Brasil para trabalhar no exterior, mas que têm menos direitos trabalhistas e falam que têm condições melhores e ganham até mais dinheiro? Eu não sei. Bom, a gente está vendo aqui esse compacto. Eu lembrei de uma outra entrevista que você fez de FGTS que não tá aqui, mas que você convenceu o cara que era a favor e o cara, quando você foi falando pro cara, não sei se você lembra qual que é essa, Olha, e o cara ficou contra, começou a ficar indignado. Teve um cara e teve uma mulher, inclusive, numa das passeatas fora Temer, que a mulher falou, meu Deus, cara, rende menos que a inflação, como é que é isso? E aí eu acabei explicando pra ela, na verdade eu nem pus o vídeo inteiro, porque é muito longo, mas aí eu falando com ela no final, falou, meu, que absurdo, eu não acredito, total, ela até largou, ela tava com um cartãozinho assim, ó, nenhum direito a menos. E aí no final das contas ela até largou o cartazinho dela, falou, meu, pô, que isso é direito, porque uma das coisas que é engraçado é o seguinte, o governo chega pra você e fala, não, vou te dar um direito, mas se é direito, por que ele é obrigatório? Por que você é obrigado a contribuir com esse fundo, a ter o seu dinheiro parado nesse fundo? Pois é, de lá até aqui muita água passou por baixo da ponte, mas o FGTS, gente, é muito complicado. Porque a gente está falando aqui da regra para depositar o dinheiro. Que a regra para depositar o dinheiro é fácil. Você depositar dinheiro para o governo te tungar dinheiro, é tudo regra fácil. Escreveu, não leu, tomou. Mas e para você sacar de volta? Ah, para você sacar de volta. É casa própria, doença, demissão, saque aniversário. Saque aniversário que mudou a regra 2024, mudou a regra 2025, tá dando um pandemônio. Eu vou trazer aqui um dos advogados que fala sobre isso na internet. Esse homem tem, sei lá, mais 10 vídeos só falando do rolo que virou FGTS na tela. Bom, se você aderiu ao saque aniversário, se porventura decidir retornar para o saque e rescisão e acha que cumprindo aquela carência de 24 meses, você vai poder sacar todo o valor que está depositado no teu fundo de garantia, que foi depositado no teu fundo de garantia durante o período da carência ou até mesmo durante o período em que você esteve com o fundo de garantia vinculado à opção pelo saque aniversário, a notícia não é boa.
Como eu tenho dito aqui no meu canal, já trouxe alguns vídeos aqui importantes, recomendo que você assista esses vídeos. Vou deixar no final do vídeo, tá? No final eu deixo na tela para você poder clicar na tela mesmo e assistir. Não é simples assim. Infelizmente, para você sacar esse valor que ficou vinculado, né, do período ali que você esteve optante, foi optante pelo saque aniversário, você vai precisar aguardar 3 anos desempregado ou desempregada. Tá ruim, mas pode piorar sempre, não é verdade? No ano passado, recordar é viver. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou uma coisa que é o seguinte: ele era contra o saque do FGTS para uma poupança para o trabalhador ter. Mas se em vez de sacar ele desse em garantia de empréstimo para banco, aí beleza. Oi? Sim, amores. Na tela. Eu vou continuar militando para acabar com esse aniversário. Porque aqui tem vários atores nessa mesa. Não são somente os bancos, tem os trabalhadores, que é o ator principal, e tem a construção civil. O Fundo de Garantia, repito, ele tem a missão de proteger o trabalhador e a trabalhadora quando do infortúnio do desemprego. Então, esse é o ponto de partida da criação do Fundo de Garantia. Como que o trabalhador, quando demitido, ele tem uma poupança para te socorrer no infortúnio do desemprego ou uma doença gravíssima na família ou especialmente na aquisição da sua casa própria. Né? Portanto, ele é ao mesmo tempo uma poupança protetora do trabalhador e um fundo de investimento de infraestrutura para aumentar a produção do país, para reduzir o prazo que ele tem quando ele é demitido, que a economia propicie que ele volte mais rapidamente a ter o seu emprego. Então é um fundo de investimento para propiciar com que o trabalhador fique menos tempo possível desempregado. Essa é a essência do Fundo de Garantia. Pode olhar lá, né, quem criou o Fundo de Garantia, qual era a essência da criação do Fundo de Garantia. Que é isso aqui. O saque aniversário é uma distorção do papel do fundo. Veja, agora o governo não decide essas questões sozinhas. Eu sou realista, pé no chão, né? Ao consultar o parlamento diz: isso aqui não tem chance de prosperar. Então eu não vou ficar insistindo com uma coisa que não tem chance de prosperar. Isso é tão pró-banco, o que o Luiz Marinho estava falando no começo do ano passado, mas tão pró-banco que chocou a Faria Lima. Chocou o grande baluarte nacional do sapatênis, que é João Amoedo. Olha aqui o que ele escreveu no Twitter dele em fevereiro de 2024, na tela. O ministro do Trabalho do governo Lula propõe acabar com o direito do saque aniversário do FGTS e que o trabalhador acesse esses recursos por meio de empréstimos consignados nos bancos. Eu proponho que o ministro seja demitido e tente um emprego na Febraban, que é a Federação dos Bancos. Nem o João Amoedo, que veio da área financeira, é tão pró-banco quanto o ministro do Trabalho do Lula. Deus me defenda! E aí, como se não bastasse isso, o governo cria mais um entrave, que é o seguinte: é você pedir empréstimo do seu próprio dinheiro que está preso e pagar juros absurdos. Porque, olha, vem falar 3% ao mês. O Lula já está falando que a taxa Selic, que é aquela do Banco Central, é um absurdo, sendo 14,5% ao ano. O que está cobrando o trabalhador é 3% ao mês. Soma. Não precisa nem fazer o juros sobre juros, que é a conta certa, que só existe no Brasil, juros sobre juros. Mas, enfim, essa é a conta certa. Se você somar, dá o dobro, mais que o dobro, bem mais, da taxa de juros que o Lula fala que é absurda e que é o bolsonarismo sabotando ele, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Na prática, um trabalhador vai pegar 20 mil reais para pagar em 48 vezes. Esses 20 mil reais, quebrados em 48 parcelas, vão dar, no final da conta, 38 mil reais. Se ele pegar 10 mil reais, em 4 anos, ele vai pagar 19 mil reais. Sendo que ele podia simplesmente pegar esse dinheiro que ele já tem.
Porque esse empréstimo vai ser feito para um cara que tem os 20 mil reais depositados ou tem os 10 mil reais depositados. Ele quer o dinheiro dele ele não pode pegar, ele tem que ir lá no banco pegar 10 mil e pagar 20 mil para o banco. Isso é uma loucura absurda. E o que é que vai acontecer? O trabalhador, na hora de sacar o FGTS, não vai conseguir sacar, porque ele já vai estar comprometido com o banco. E ele vai fazer outras dívidas. Esse programa do governo, em vez de chamar empréstimo do Lula, podia chamar Meu SPC Minha Vida, Meu Serasa Minha Vida, porque com o preço das coisas do jeito que está, a economia desgovernada, o Lula cobrando cada vez mais imposto, o que ele decidiu agora é o seguinte: vamos deixar o banqueiro mais rico, com empréstimo garantido, e vamos enfiar todo o Brasil no Serasa, porque 70% não está suficiente. E aí, gente, começam inevitavelmente os comentários. Aqui o MBL. Aí eu meti dívida no povo com o dinheiro deles e falei que era um direito. Deve mesmo estar rindo da gente. Agora, quanto que sai isso do FGTS? Seu FGTS está lá, o dinheiro é seu. Se você precisasse, você poderia tirar. Mas você não vai tirar. Você tem que pegar o mesmo valor de um banco, fazer um empréstimo consignado. E aí o Lula falou, a Gleisi falou, a Haddad falou, todo mundo falou, não, mas olha, juros super baixos, juros baixíssimos. Ok, juros de 3% ao mês, baixíssimos. Vamos na ponta do lápis, que esse pessoal adora que o brasileiro... Tem duas coisas que o brasileiro não passa, prova de matemática e antidoping. Ao mesmo tempo não passa, não tem. Ou vai falhar num ou vai falhar no outro. Mas na matemática, nossa, tem um monte de gente que não passa. Vamos colocar aqui esse tweet. Bom dia, trabalhador. Você já pegou o empréstimo do Lula? Olha como funciona. 20 mil reais em 48 vezes de 797,41. 20 mil reais vai dar 38.275,68 para pagar para o banco. Aqui, olha, mais uma tentativa de empréstimo, não, um cálculo de empréstimo. Aqui, ó, valor do empréstimo na tela, 10 mil reais. 48 vezes de 398,70. Ou seja, a pessoa vai pagar 19.137,60. E aí que a internet está cheia de comentários, tipo esse aqui na tela. Mais uma oportunidade para os 70 milhões que ainda não estão no Serasa se juntarem aos outros 70 milhões. E aí muita gente vai falar, mas como que vai parar no Serasa? Porque esse empréstimo do Lula, que é com o dinheiro da própria pessoa, que ela não pode pegar o próprio dinheiro, tem que pegar um empréstimo pagando juros sobre o dinheiro dela, ele já é garantido. Se a pessoa não pagar, vai pegar do FGTS dela. Pois é, gente, só que com o FGTS garantido, ela vai fazer outras dívidas, seguramente. FGTS garantido para o banco, ela vai fazer outras dívidas. Ou seja, mais uma empresa que vai ganhar clientes graças ao governo, que é o Serasa. O que você acha disso tudo? O que você pensa? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. A Faria Lima não se conforma que o presidente Lula está facilitando o crédito ao trabalhador em vez de facilitar para os banqueiros e para o agro, como fez a extrema-direita que tinha um governo fascista no Brasil. E é por isso que eles estão distorcendo essa forma de empréstimo consignado ao trabalhador com juro quase zero. Isso só o presidente Lula fez pelo trabalhador. É o empréstimo do Lula, sim, porque na época do genocida, do inelegível, o que tinha de empréstimo a 3% era só do BNDES para os grandes empresários de extrema-direita, que exploram o povo, que mantêm o povo na pobreza. O presidente Lula não, o presidente Lula colocou definitivamente o povo no orçamento. Vai lá, dá uma olhada, você também vai querer um empréstimo do Lula. Eu vou atrás do meu, porque é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. Para que mesmo Lula está voltando ao poder?
para o establishment ter seus privilégios. E agora a gente está vendo essa sujeirada. Estão pegando o dinheiro do trabalhador para colocar no FGTS, o que já é uma roubalheira, porque rende abaixo da inflação, ou seja, estão comendo o dinheiro do trabalhador todos os meses, e agora o trabalhador não pode mais sacar o dinheiro que é dele. O banco vai fazer um empréstimo para o trabalhador com o dinheiro do próprio trabalhador e ficar com a diferença. Vocês entendem agora por que existe este consórcio contra o Jair Bolsonaro, envolvendo o establishment, envolvendo a ditadura da toga, envolvendo a imprensa vendida e bandida desse Brasil? É para que coisas como essa sejam feitas e tratadas na maior normalidade. Agora, vocês sabem de quem é a culpa, né? Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião, na verdade, é uma dúvida. Eu não sei se o Lula virou agiota ou se o Lula vai mudar o nome do PT, Partido dos Trabalhadores, para PD, Partido dos Banqueiros. Essa medida que foi tomada agora é uma das medidas mais vergonhosas contra o trabalhador brasileiro e mostra como essa história de proteger o trabalhador, de proteger os mais pobres, proteger os desfavorecidos, é um discurso que não tem mais nenhuma importância para a esquerda lulista. A esquerda lulista virou a esquerda eludelo, a esquerda todes, a esquerda que quer aplaudir artista badalado, a esquerda que quer ver a Janja viajando para o exterior e falando groselha. E não se preocupa com os trabalhadores, mas não se preocupa num grau de agir contra o interesse do trabalhador a favor de banqueiro e ainda sair festejando. O FGTS em si é um instrumento que foi criado há muito tempo, na época da ditadura, que era para ser uma poupança do trabalhador e que virou uma roubança do trabalhador. Porque poupança ela tem que render pelo menos para equilibrar a inflação e mais um tantinho. E a gente já acha pouco. Rende o tanto que foi a inflação, ou seja, não perde dinheiro, vai mais um tantinho. E já é pouco a poupança. O FGTS, o rendimento dele não dá nem inflação. Então, te tomam uma parte do seu salário para ficar te tomando dinheiro sempre. Você nunca vai ter de volta aquilo que era no seu salário. E é obrigatório dar isso para o governo. Esse dinheiro de todo mundo, num caixa único, serve para o governo financiar várias ações dele, várias ações governamentais. Isso foi se acomodando ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo de décadas, o trabalhador foi se acostumando. Mesmo no costume, é enrolado, que é o saque casa própria, saque aniversário, aí quando é demitido, pode fazer o saque, mas se fez outro saque, não deixa fazer o saque, é tudo um rolo. É fácil do dinheiro entrar para o FGTS, o governo te tungar. Para você tirar de volta é a maior complicação. Bom, pessoal, vão me falando aqui o que é que vocês acham de FGTS. Você vai pegar o empréstimo do Lula? Você está precisando do empréstimo do Lula, não tem outra saída? Você tem dinheiro no FGTS? Você já sacou o FGTS? Quanto rende o seu FGTS? Quero saber tudo, ó. Curta, comente, compartilhe, sugira temas, porque eu amo quando vocês sugerem. Estou de volta amanhã, às 5 horas da tarde. Conto com você aqui no Narrativas Antagonista. Grande beijo e até amanhã.